Imaginem milhões de pessoas de olho num único voo, o voo mais rastreado da história. Quem estava nesse voo? Neymar Júnior. Qual que é o destino? Brasil. E nisso, teve uma pessoa por trás de toda essa parte estratégica que envolveu um jato de última geração, uma organização, um time para que isso acontecesse. Eu estou falando de uma pessoa que está tendo um resultado extraordinário aqui nos Estados Unidos, trabalhando muito na área do luxo, de concierge, ajudando pessoas a viverem uma vida totalmente diferente. Hoje, o meu entrevistado é Manuel Suetti. Daqui um pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o Business na América e o meu convidado hoje é Manuel Suetti. Um prazer ter você aqui, muito bom te reencontrar. Nos conhecemos desde 2018, pelo Recomendo, lá em Miami, na Brickell. E eu tenho uma pergunta direto para você. Você que teve uma passagem, já está aqui, veio do Brasil há mais de 20 anos, passou pela Itália, Reino Unido, Angola, agora Estados Unidos já há um bom tempo. Como é que você trabalhou o teu mindset para que você pudesse colocar isso na parte de ser um empreendedor e na sua liderança? Perfeito. Alexandre, obrigado, um prazer estar com você aqui. Que bom a gente se reencontrar. É verdade, foi muito bom. Né? Muito bom. É um prazer estar falando para vocês aqui nesse programa fantástico que é o Business América e que está, na verdade, tomando esse rumo tão grande, né? Já em mais de 30 países. 80 países. 80 países, né? Então, né? Que bom ser parte desse ecossistema. Legal. Muito honrado pela tua presença, pelo teu convite. Olha, Alexandre, eu acho que o mindset é uma coisa que é muito importante para nós que passamos a ser cidadão do mundo, né? Exatamente. Eu comecei a minha história numa empresa de petróleo, né? A Shell foi que, na verdade, desenvolveu todo o minhas competências de liderança, né? Uma empresa que me ajudou. Entrei como estagiário, né? Cheguei a vice-presidente, né? Morando fora, depois sendo expatriado. E eu acho que a partir dali a gente começa a desenvolver, né? Com estudo, etc. Né? Foi uma mãe, né? Porque, na verdade, pagou meu MBA, eu estudei Dom Cabral no Brasil, depois eu vim fazer uma especialização em Kellogg. E aí a cabeça da gente vai mudando porque você está trabalhando numa empresa que ela vai te dando esse tipo de subsídio. Sim, verdade. Né? Só que a Shell era uma empresa tradicional, né? Então, obviamente, o mindset, nesse momento, é aquele mindset de pessoas que estavam querendo crescer, desenvolver carreira e tal. E uma cultura que a gente chama uma cultura muito corporativa, muito matricial. Você tem que saber jogar o jogo corporativo, ainda mais quando você... Né? Me lembro do primeiro dia quando eu cheguei, eu fui para a Itália primeiro, saí em 2005 do Brasil, né? E cheguei em Londres e olhei aquele prédio do Shell Center, ali o Big Ben. Nossa, top, né? E eu vindo da cidade de Itaboraí, que eu nasci no interior do Rio de Janeiro, e eu falei assim, caramba, cheguei aqui. Né? Então, maravilhoso. Isso é muito, muito, muito legal. Passei um tempo na Shell e depois eu fui para uma empresa de trade de petróleo. Um headhunter me ofereceu um cargo, uma empresa chamada Trafigura, que é segunda maior empresa de trade de petróleo privado do mundo. E a cultura ali era uma cultura mercenária, né? E apesar de ter uma conotação ruim a cultura em português, mas a cultura mercenária é uma cultura muito focada em resultado, né? Ela não está muito... que é muito o que a gente vive no empreendedorismo, sabe? Resultados de curto prazo, tomar decisão em situações de ambiguidade, de complexidade, muito focado em número, né? Então eu saí de uma cultura matricial, que a gente às vezes perdia dinheiro e todo mundo se reunia para aprender, para não perder de novo, para uma cultura que, tipo, você perdeu dinheiro aqui agora, demite quem foi errado e como é que você vai fazer para recuperar, né? Então, o mindset teve que mudar. Então, a palavra do mindset veio, acho que para mim, nessa tua primeira pergunta, vem muito com a questão de adaptabilidade. Né? Você ter que ser capaz de se adaptar às situações que você está, né? Com esse organismo, né? Aí dessa empresa eu fui morar em Angola, né? Fui desenvolver a segunda maior empresa de petróleo lá, era o General Manager lá. Voltei para os Estados Unidos e aí o meu mindset em algum momento já passou a ser não mais crescimento, não mais dinheiro, e sim ter um pouco mais de qualidade de vida. E aí um outro headhunter me ofereceu um emprego e eu vim fazer a fusão da Latam nos Estados Unidos. Foi aí que eu pisei nos Estados Unidos de forma definitiva.
E aí eu saí de uma cultura matricial para uma cultura mercenária, para uma cultura que tinha um pouco das duas, uma empresa latino-americana, né, com um mindset totalmente diferente, né? Então, eu tive que me adaptar e ser meio que um camaleão, né? Ótimo. Manuel, você gerenciou a fusão entre a LAN e a Latam. E isso gerou um crescimento depois de mais de 680 milhões de dólares, quase 1 bilhão depois da fusão. Como é que foi para você fazer esse processo? Então, acho que foi um dos grandes desafios, né? Porque isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, eu vinha de Brasil, América Latina, fui para a Europa, África, né? E sempre tive aquela coisa de como é que eu trabalho na maior economia do mundo, né? E a Latam me deu essa oportunidade, né? Eu peguei a empresa com 320 milhões de dólares, entreguei com 680 milhões de dólares, Então foi assim um crescimento muito grande, né? E de novo, voltando à questão do mindset, né? Há uma cultura latino-americana, né? Porque era LAN e TAM, né? Duas culturas totalmente diferentes, né? Sim. E aí eu acho que e aí eu pedi demissão da Latam em 2017, quer dizer, depois de ter aprendido coisas que eu não aprendia, só que tendo a oportunidade de operar nos Estados Unidos. Então isso tudo, esse conjunto de experiências foram muito importantes para eu decidir empreender. Sim. Né? E uma coisa que eu vinha falando nesse momento da minha vida é de que você tem que empreender como executivo e executar como empreendedor. Exatamente. Significa isso, de que essa questão do mindset, né? Porque empreender como executivo é de que, já que eu fui bem formado, graças a Deus, em escolas e empresas que me deram muito, na hora que eu estou tocando o meu negócio, eu tenho que usar todo o que eu aprendi de governança corporativa, de foco e resultado. Porém, eu não tenho tempo a perder para poder, eu tenho que executar como empreendedor, ou seja, é tudo para ontem, não dá para ficar esperando, as coisas não vêm prontas como era quando eu trabalhava nas outras empresas, né? Então, eu acho que a questão fundamental que eu gostaria de deixar, talvez, aí como uma mensagem nessa parte, é a questão do mindset de growth, né? Que é muito diferente, né, desse mindset fixo. Né? Eu me lembro que vai fazer há 20 anos que eu li um livro chamado Mindset, né, da Carol Dweck, e ela fala exatamente disso, de que o ser humano é capaz de treinar e com muito trabalho a ter um mindset de growth. Para crescimento, seja da tua carreira, seja do teu negócio, você tem que ser capaz de se adaptar ao meio, né? E sair do mindset fixo, né? Aquele que você acha que você está ali e você não vai conseguir mostrar. E você sabe muito bem isso, porque eu me lembro quando a gente se conheceu. Verdade, né? Eu aprendi muito com você nas suas palestras lá. E aí eu acho que a gente tem que estar muito aberto também para poder aprender um pouco de tudo, sabe, Alexandre? Sim. E qual foi o gatilho da tua tomada de decisão de sair da Latam, entrar como empreendedor, assim, ó, com aquela gana de fazer acontecer? Qual foi o medo que você teve que enfrentar para poder estar onde você está hoje? Eu acho assim, outra dica importante, né, para quem quer empreender, né, e talvez vindo uma história como parecido com a minha, que você sair da vida executiva, uma vida confortável, para uma vida de empreendedor, a palavra é coragem, né? É a coragem, tem que ter muita coragem, mas não dá para ter coragem apenas com emoção. Você tem que ter ali, acho que essa parte... Nós somos da mesma geração, a gente é meio medroso. A gente é da geração de inflação no Brasil, quer dizer, a geração... Todas as crises. Todas as crises. Todas as moedas, crises, nós pegamos tudo. O RV, isso, tudo, Cara, overnight. Ô, Alexandre, você lembra que para você... prosperar era pegar o emprego público, lembra disso? Nossa, era fazer concurso público. Todo mundo queria que eu fosse. Todo mundo, eu também. Todo mundo. Você é louco. Você é louco. Empreender. Empreender. Não, eu fui empreender depois. Na verdade, eu comecei a empreender com 17 anos, quando eu abri uma videolocadora, né? Mas eu ali naquela videolocadora, lá na minha cidade, eu já sabia que aquele não era o caminho, porque a segurança da nossa vida na época, né, era essa de trabalhar para uma empresa. Era. E aí, na verdade, o foco foi muito claro, né? Eu falei, vou trabalhar numa multinacional. Daí eu entrei como estagiário na Shell, e a Shell realmente me deu essa oportunidade de chegar a um cargo, né, grande, né, no headquarter. Então tem que ter coragem, né, para você sair. Depois eu acabei indo para uma outra empresa que me pagava muito bem, né, e passar para ser empreendedor. Mas sabe qual foi o gatilho? Qual? O gatilho foi quando eu deixei de admirar os meus chefes, quando eu deixei de querer estar no lugar do meu chefe, porque você, quando está na carreira executiva, você está sempre querendo, né, subir na pirâmide. A carreira, né? É na carreira, né? E eu falei assim, cara, eu não quero pegar o lugar desse cara, seja porque ele está trabalhando mais, né, ou já não são... Quando eu lembro que a Latam me fez alguma oferta de ir para outros países e queria me pagar 10% mais, 15%. Já não era 10% que te motiva, né? Existe um psicólogo americano, né, que tem fala da teoria
né, Maslow, né, que você fala que o ser humano ele tem diferentes graus de motivação, né? Sim. E o meu status de motivação já não era mais cargo, já não era mais mudou. Eu sou vice-presidente. Você não é nada, você está. Né? Eu me lembro que é verdade. A Shell me deu muita coisa, mas a Latam, a indústria aérea, é uma indústria até um pouco prepotente. O cara diz, eu sou o vice-presidente, você não é nada, você está, porque você é um número, em algum momento você vai embora. Então meu gatilho foi esse, eu não quero mais estar nesse lugar, isso já não sou mais eu. E aí eu passei a admirar, sabe quem? Empreendedores, pessoas como você, pessoas que começam do zero, geram equity, começa a pegar um negócio do nada e transforma, e consegue mudar a sociedade, tem um impacto grande, né? Isso aí. Aí eu falei assim, poxa, é isso, tá na hora de cuidar de mim, eu já cheguei numa carreira aqui, agora tá na hora de voltar, né? Calçar de novo a sandália da humildade ali e começar do zero, né? O gatilho engraçado e ruim foi o seguinte, Alexandre, porque eu só me dei conta que eu virei empreendedor quando eu comecei a trabalhar e o lixo não ia embora, né? O lixo crescia. Ele crescia. Quando eu estava no meu escritório, estava no escritório, tudo limpo e tal, e daqui a pouco eu falei, cara, por que esse lixo não vai embora? Porque não tinha ninguém para arrumar, eu era empreendedor, eu que tinha que jogar o lixo. Aí ali caiu a ficha. Além da ficha do final do mês que não vem o teu salário, aquela coisa toda e tal. Então assim, você tem que ter coragem, muita né? coragem. Tem que ter muita coragem. E para ter coragem, para você submeter a coragem e não fazer bobagem, você tem que saber o que você está fazendo. E a gente vai falar um pouco do modelo de negócio que eu escolhi. Quero ouvir isso. Para poder falar. Mas, sobretudo, é alguma coisa dentro de você que tem a ver com mindset, diz o seguinte, então está na hora de fazer uma coisa nova. Né? E eu acho que essa coisa nova já não é mais a vida executiva, agora é uma outra vida, e os empreendedores passaram a ser a minha grande referência. Né? Que legal. Olha, uma intervenção que eu faço aqui é a questão da coragem. Quando você descobrir, quando você entender o poder da coragem, você vai para um outro nível. A tua frequência muda. A coragem é enfrentar, mesmo que você tenha algum receio, algum tipo de medo, a coragem ela liberta. A coragem te coloca num outro nível. Você está numa outra frequência e, obviamente, você vai viver novas realidades. Simplesmente você teve a coragem. Nós que somos imigrantes aqui nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, como na minha mentoria, que estou em 6 países, todos tiveram algo crucial: coragem. Vencer o medo da crítica, vencer o medo da comparação, o que os outros vão pensar, e isso. Então, a coragem é a mola propulsora para que você consiga estar num outro patamar, num outro estágio. E com isso você tem muito mais chance de ter resultados. Agora eu te pergunto, como que anda a sua coragem? Como que anda a sua autoestima? O que você tem feito para melhorar como empreendedor? Que tipo de recurso que você tem buscado? Que tipo de investimento que você tem feito para ser uma pessoa muito mais corajosa? E com isso, alçar novos voos. Falta coragem? Busque ajuda para que você consiga entender que, nesse sentido, você vai ter muito mais resultados quando você ter coragem. Por exemplo, hoje eu tenho esse programa aqui na TV Connect, afiliada da CNN. Agora, eu era alguém que ensinava as pessoas a usarem a oratória. É totalmente diferente você ser um mestre ou ser um professor ou estar na realidade do fato em si. Tem que ter coragem de aceitar um convite e estar aqui. Tem que ter coragem para estar aqui agora falando com você. Mas para ele é fácil. Como é fácil? Você conhece os meus bastidores? Como a gente enfrenta tudo? Coragem. Então tenha coragem, que com isso você será um empreendedor de sucesso. Essa que é o ponto que você trouxe assim com maestria. E essa coragem fez com que você alçasse outros voos, abrindo uma empresa também, né? Não tenha dúvida, Alexandre. Eu acho que a tua colocação é perfeita, porque e você vence você se alimenta, né, para ter coragem e vence o medo se equipando. Né? E eu acho que você definiu muito bem, né? E cada um, né, busca da forma que achar melhor. Tem gente que busca terapia, tem gente que busca mentoria, tem gente que busca livros. Sim. Né? Eu sempre fui muito inquieto de só sei que nada sei, sabe? Bem, né? Então eu sempre fiquei buscando aonde estavam os meus gaps de competência para que eu pudesse alcançar um outro nível. E nada melhor do que o aprendizado, nada melhor do que você ver outras pessoas fazendo. Né? Então, eu, por exemplo, quando comecei a empreender, eu percebi na primeira vez que eu entrei nesse negócio, né, no negócio de viagens, porque vi uma janela de oportunidade. Sou um cara
de novo, acho que tem a ver com um pouco com a nossa geração. Admiro demais a geração milênio, a geração das minhas filhas, por exemplo, que já nascem com... A Isabela, por exemplo, que tem 14 anos, Isabela já tem empreendedorismo dentro da escola. Né? Já tá, maravilhoso isso, né? Quer dizer, é como empreender, é muito bom, né? E a gente... não tinha isso, né? Então, e para um pai é um orgulho, não é? Totalmente, porque o empreendedorismo passa por coragem, então ela já está começando a buscar isso, né? Então, então eu tive que me alimentar disso, porque eu fui preparado para ser um executivo e sucedi nisso. Quando eu fui fazer empreendedorismo, né, e sair fora da tua área de conforto, que sobretudo... Sim. Cara, não é uma área de conforto complicada. Você sai ali daquela teoria de Maslow ali, você fala no segundo pilar, que é segurança, você joga por água abaixo. Quer dizer, como é que eu deixo de ganhar, né, uma grana que eu ganhava por ano e boto a minha família em risco por alguma coisa que eu estou, né, imaginando lá na frente que vai ser melhor. Então você precisa se desafiar, dizer o seguinte, o que eu não sei dessa área? E o empreendedorismo foi muito interessante, porque até a forma que você, por exemplo, eu trabalho na área de tech travel, então é uma startup, e a metodologia, o jargão e as coisas que você fala, os indicadores de performance são totalmente diferentes do que eu via nas empresas normais. Então eu me lembro que o meu primeiro pitch 2020, eu fui para Connecticut, né, fazer um pitch num evento em Nova York, né, tipo um Shark Tank. Sim. E lá eu vi as pessoas falando, né, de temas ou de indicadores de performance que eu não conhecia, que eu nem aprendi na escola. Eu falei, gente, da onde veio isso? E aí da onde veio? Pô, se eu quero suceder aqui, eu tenho que aprender. Verdade, saí de lá, me meti num curso, na época em Wharton, de aceleração de startup, para aprender a linguagem do investidor, que tinha nada a ver com a linguagem que eu tinha. E olha que eu fiz grandes investimentos em empresas. Então, assim, a coragem você também consegue ter matando teus gaps de competência, buscando aonde você quer estar. Então, essa é a minha contribuição. Eu tenho uma outra pergunta para lhe fazer. É sobre, assim, com a tua experiência aqui nos Estados Unidos, qual que tem sido, na sua opinião, o maior erro que os imigrantes empreendedores estão cometendo aqui nos Estados Unidos? Claro, no próximo bloco. Não sai daí. Estamos de volta com o Biz na América e hoje um papo empreendedor com o Manuel Sueto. E antes de terminar esse bloco aqui, começar esse, eu fiz a pergunta, na tua experiência aqui, qual que é o maior erro que o imigrante empreendedor tem cometido nos Estados Unidos e como que ele pode evitar com base na sua experiência? Legal. Eu acho assim, assim que eu saí da vida executiva, eu comecei, o caminho mais fácil para mim, antes até de eu abrir a BTD, foi da consultoria. Sim. Né? E sou um cara old school, né? Então, quer dizer, o que eu sei? Meu capital intelectual. Então eu emprestava esse capital intelectual. Eu tenho uma empresa até hoje, consultoria, já não estou dando mais, mas é uma empresa que é um CEO de aluguel. A gente tinha alguns, né? Então eu era o CEO de algumas empresas aqui. E eu percebi que falando com empresários ou pessoas que queriam empreender aqui, né? E que eram pessoas ou empresas de muito sucesso no Brasil, né? Faltava humildade. Humildade para entender que você está vindo para um local que é bem diferente de você vir para cá, aqui para Orlando, por exemplo, a turismo e ver tudo funcionando, do que você vir para cá para empreender. E essa história se repetia várias vezes, né? Isso não significa não ter ambição, né? Eu acho que você tem que ter drive, tem que ter foco. Esse é o maior mercado do mundo, mas é o mercado mais competitivo. A curva de vida, né, das startups, das empresas aqui, né, o ciclo de vida é muito curto, né? Empresas nascem e morrem num universo temporal muito curto. Então, quando você vem para cá sem a humildade, mas com a humildade para dizer, lá no Brasil eu sou o rei, mas aqui eu sou um Zé Ninguém. Uau, E tem que encarar ser um Zé Ninguém, porque você está falando de competidores, né, de outros negócios. Né? O teu produto pode ser um produto brilhante, o teu serviço brilhante no Brasil, por exemplo, né? Mas ele aqui você já vai ter outros competidores. Né? Isso nós estamos falando, Alexandre, de uma economia mais tradicional. Quando você traz na perspectiva do que a gente está vivendo hoje, com essa disrupção, né, da tecnologia e hoje em dia da inteligência artificial, né, empresas que estão em outros países estão sucedendo muito bem aqui, sem simplesmente estarem aqui. Né? Então, eu acho que eu vi muito erro, né, por conta disso, de achar que o modelo de lá cabe aqui perfeitamente, sem fazer adaptações, e de não procurar ajuda. Sim, esse é o detalhe. Né? Ele falou assim, eu trouxe essa pessoa que mais sabe lá na empresa, traz para cá, geralmente alguém próximo e tal, e essa pessoa que só vinha para cá antes a turismo, né, e nunca viveu. Né? Então, acho que talvez a dica seja sempre
tira um período antes de sabático, sabe? Vem viver um pouco a experiência, entenda onde está, porque tudo tem a ver com o cliente, né? Quer dizer, no final do dia, se você... O teu principal medidor de performance é venda. E venda tem a ver com cliente satisfeito, né? E cliente satisfeito. E você está na maior economia do mundo, onde tem a maior competição também. Porque não falta é produto, não falta é serviço aqui. Né? Então não é o teu pet shop que deu certo no Brasil que vai dar certo aqui, não é a tua cachaça que deu certo lá, não é teu restaurante, né? Tem casos... Ixi, cases famosos. Os famosíssimos casos de restaurante. Milhões, né? Perdidos. Com caso básico de erro de localização, entendeu? É um restaurante, por exemplo, esse caso famoso, né, brasileiro que encontrou ali em Miami Beach, mas a Miami Beach é um mercado afluente. É diferente de Brickell, que você tem ali, você consegue para um restaurante girar durante, né, o almoço, né, e ter o jantar também. Então, assim, coisas básicas dessas. Estratégicas. Mas também aí vem pelo outro lado, teve assessoria errada. Né? Às vezes pegou uma pessoa que... Né, esse é um detalhe. Aqui também acontece muito. Tem muito, né? A gente se associa, a gente faz alianças sem passar um filtro antes, ou numa empolgação, ou muito mais na velocidade que não está adequada, no ímpeto, no impulso, vamos fazer logo, querem fazer tudo speed, e aí a pessoa paga muito caro preço por isso. Né? E às vezes ele pensa que, eu estou nos Estados Unidos, tudo dá certo lá. O que não falta é tatu para te levar para o buraco aqui também, sabe? Tem muita gente, muita gente aqui que se aproveita aí, né, dessa fragilidade, da barreira cultural, né? Sim, porque se aproximam, eu já estou aqui há mais tempo, eu domino, eu conheço todo mundo, eu já sei, confia em mim, né? Garantia sou de hoje. É bem por aí. Em 2019, quando eu te conheci, nos eventos do Recomendo, né? Do Alexandre Damiani. Isso, é nosso amigo, nosso amigo. Ele, né? Forte abraço aí, meu xará. Surgindo ali, teve um momento da BTD que ela se especializou, né, em viagens de luxo e fretamento de aviões também de luxo e de vários tipos. Nesse momento, Alexandre, a gente era focado em pequena e média empresa no modelo corporativo. Ainda não naquela época. Mas hoje. Hoje a gente se transformou nisso. Hoje eu sei que... Porque começou dessa forma e hoje está assim. Mas como é que eu podia imaginar que naquela época isso podia acontecer, Alexandre? Aí que está a minha pergunta. Como é que você fez isso? Como é que você saiu daquela realidade que eu te conheci para hoje? Né? Me fala um pouquinho como é que está a BTD. Obrigado. O que aconteceu no meio do caminho na vida de todos nós, mas que impactou demais a vida das viagens? Quem? A pandemia. Essa foi uma das grandes lições que eu tive no mundo de empreendedor, essa coisa toda. Bem, a BTD nasceu, quando eu pedi demissão da Latam, eu vi uma oportunidade de negócio, de novo, acho que é muito melhor a chance de você prosperar como empreendedor, numa área que você conheça, é maior do que você pegar uma área que você não conheça. Não estou querendo dizer que não consiga. Então, eu vinha da área de viagens, era da Latam, vi uma oportunidade de negócios e me especializei num portal, né, para pequenas e médias empresas, né, que viajavam internacionalmente e tinham descontos de voos comerciais e hotel. Basicamente era isso que a gente fazia. E a gente cresceu muito bem, a empresa nasceu em 17, 18, 19, crescimento de 2, 3 dígitos, foi quando a gente se conheceu. Então, o nosso negócio era viagem corporativa. Né? Eu, quando lancei a BTD, né, eu pensava sempre o seguinte, qual é o tal do mindset de growth? Né? Qual é o próximo passo? Eu não sou uma agência de viagens. Se eu ficar com uma agência de viagem, nunca ninguém vai investir em mim. Então, eu tenho que estar na área de tech travel. Então, eu reformulei, né, toda uma estratégia para poder criar equity e tentar entrar. Até aí, fui para uma tese de investimento, foi a que eu te contei. 2020, fui para o meu primeiro... fórum, né, de investidores em Nova York, 31 de janeiro de 2020. Fiz um pitch, 3 investidores se interessaram, eu estava levantando $1 milhão naquela época e comecei a fazer um due diligence, né, que é quando você começa a fazer... E a tese de investimento naquele momento era viagem corporativa para pequena e média empresa com uma plataforma. Até aqui? Março, Trump fechou a fronteira e a indústria de aviação comercial caiu 86%. Então, assim, era o tal do unknown. Quer dizer, como é que você sai de uma situação dessa? A minha tese de investimento foi por água abaixo. Cara, Alexandre, assim, toda a indústria, nós ainda caímos 56%, a gente foi um pouco mais resiliente, mas toda a indústria, todas as indústrias foram muito afetadas, né? Restaurante começou a se reinventar, fazendo delivery, né? Exatamente. E a indústria de aérea, todo mundo ficou ali reclamando, né? Porque o que você ia fazer? Ninguém estava voando, tudo parou. Nunca houve uma parada como essa. E eu me lembro... quando eu comecei a admirar os empreendedores,
eles sempre falavam o seguinte: Manuel, se prepara que você vai ter o teu hell moment, teu momento de inferno. E eu falei assim, aquele momento, eu falei assim, quando que é o meu momento de inferno? Se está indo tudo bem, né? E eu falei, esse é meu momento de inferno. E o momento de inferno é onde você tem que se provar. É onde você se prova. Você sai ali do inferno, estava no céu, vai para o inferno, volta para o céu. Né? E eu me lembro, Alexandre, que eu li uma reportagem da The Economist na época, que a capa, foi ali, né, no meio da pandemia, dizia o seguinte, né? Toda crise tem ganhadores e perdedores, winners e losers. E naquele momento eu tive um mindset de, cara, eu não quero ficar do lado dos perdedores, apesar de toda a indústria estar dizendo que a gente perdeu. Né? E se você olha para trás, né, os grandes disruptores vieram de crises, né? As crises ajudam a você, né? Inclusive tem um pensamento, né, de você consegue mudar toda a sociedade mudou. A gente passou a fazer videoconferência, esse programa está sendo mostrado o streaming para 80 países. Então houve uma mudança, e esse novo normal, que é a história da normal, né? E esse normal mudou. Então o que eu fiquei pensando foi o seguinte: eu não quero ficar do lado dos perdedores. Né? Para isso, eu preciso reinventar. Mas o que eu sei fazer? Pô, eu sou um profissional da área de viagens. Mas se viagem comercial está ruim, mas tem uma outra viagem que estava melhor. Né? Jato privado cresceu 136% na mesma época que voo comercial caiu 86%. Eu lembro disso, foi. E aí entrou a pandemia, entrou a quarentena. Foi. E ao invés de eu ficar esperando, eu peguei um avião, fui para o México, que estava aberto, para poder fechar com 8 e 9 resorts, porque as pessoas entravam por lá, quarentena. Claro, visa... Aí eu fui ali primeiro, comecei a trazer as pessoas de 15 dias. Descobri um empresário brasileiro que entrou por aqui, encontrei com ele em Fort Lauderdale. Eu falei, como é que você entrou? Ah, não, porque os jatos estão entrando. Você entrou, eu entrei por Porto Rico. Peguei um avião e fui para Porto Rico. Sim. E lá em Porto Rico falei com o CBP, né, que é o Control Board Patrol, que seria, né, o pessoal. Falei, vocês estão deixando o jato entrar? E eu me lembro que o profissional falou, Manuel, isso é um decreto sanitário. A decisão é minha. Né? Então, não vou dizer que vai entrar ou não. Bem, a partir dali, né, a gente montou uma rota, né, os brasileiros vinham do Brasil de jato e entravam em Punta Cana, ficavam um dia, entravam em Porto Rico por um aeroporto chamado Aguadilla e conseguiam entrar para cá sem mentir. Né? Sim, e aí meu nome caiu na boca do povo lá no Brasil de quem? A minha empresa, né? Quem é o homem? Quem é esse cara? Aí as pessoas me ligavam, né? Manuel, qual é o teu esquema? Eu falei, não tem esquema, os Estados Unidos não tem esquema. Aí né? Que tá. Né? A gente frisa isso porque alguém, mais um jeitinho brasileiro aí, ó. Brasileiro, não. E eu recebia ligações, qual é o teu esquema do avião tá entrando? Eu falei assim, não tem esquema. Existe aqui uma janela de oportunidade, né? E a gente trazia as pessoas por Punta Cana, porque existe uma regulamentação que diz o seguinte, se você é barrado na imigração para um voo comercial, a companhia aérea tem que deportar você para o aeroporto de origem. Dentro da legislação de jatos privados, você tem que voltar para o aeroporto de origem. Então, para que a pessoa viesse de São Paulo de jato, chegasse ali em Porto Rico, tivesse que voltar, era muito caro. Sim. Então, a gente fazia um trecho que entrava por Punta Cana, de Punta Cana até Aguadilla, era meia hora de voo. Então, se tivesse algum problema, ele voltava meia hora, fazia a quarentena e depois voltava. Só que a gente dizia também outra coisa para o brasileiro, é o seguinte, cara, a imigração menos é mais. Né? Da onde você veio? Punta Cana. E antes? Brasil, não minta. Sim. Né? Porque você tá com quanto de dinheiro? Estou com 10 mil dólares. Tá bom, se tiver com 20 pode ser, então não minta. Né? Você pode mentir aqui, não tem esquema nos Estados Unidos. Né? E a gente colocava as pessoas. E aí eu fiz mais de 25 voos. Uau, que legal. Sem quarentena. E aí eu comecei a acender um público que eu não acendia, que são exatamente esse segmento de clientes de altíssima renda. Pessoas que são donas de jato, que fazem fretamento de jatos, né? Que gastam turismo de luxo. E aí o insight que eu tive, Alexandre, para montar a BTD nesse momento foi, quer dizer, para pivotar, né? Sim, a gente chama de pivotar. A palavra é pivotagem, né? A gente pivotar. E pivotar é você mudar a estratégia sem perder a tua visão. Né? E aí o insight foi, caramba, o cara que compra voo comercial, eu já sabia, ele compra numa plataforma online, etc., no site da companhia aérea, mas se ele quiser um jato, ele tem que buscar outra plataforma. Se ele quiser um helicóptero, outra plataforma. A mesma coisa no vertical terrestre. Um carro, aluguel numa plataforma, mas se eu quiser um motorhome numa outra, um carro esportivo, quero pegar uma Ferrari em Dubai, outra plataforma. Quero pegar um iate na Itália, outra plataforma. Aí você vem aquela história do what if. E se eu tivesse tudo isso junto, só que entregando para o cliente um serviço de concierge personalizado, sem que ele fique no call center, porque essas pessoas valorizam o tempo delas né, do que o custo, né?
E eu falei, então eu vou me posicionar no mercado de alta renda, né? Vou me posicionar com uma plataforma que ajude a resolver essa questão de usar várias plataformas, né? E a partir daí a gente começou a resolver um segundo problema que eu aprendi. Você sabe que 40% dos jatos que são fretados no mundo voam vazios? Uau, é muito. 40%. É uma ineficiência que toda a indústria de transportes tem. Vou pegar um exemplo mais simples, né? O brasileiro o motorista de caminhão que sai de Salvador com fruta, vai entregar fruta em São Paulo. Sim. Ele fica ali esperando o frete da volta. Quando voltar vazio. O Uber até chegar na tua casa anda vazio, queimando combustível. E o jato da mesma forma. Quando você pega um jato, você paga uma perna de ida, né? Então a perna de volta, naquele preço, já inclui o reposicionamento. Só que você precisa de tecnologia para saber onde estão essas pernas vazias. Sabe por quê? Porque ele pode estar em qualquer lugar, não é uma rota fixa. Por isso que é uma indústria ineficiente, por isso que tem tanta crítica, apesar até, né, ela recebe tanta crítica porque o consumo per capita, né, quer dizer, por pessoa é maior, né? Você consome mais, obviamente, num jato de 14 lugares, se você tivesse num jato de 200, num avião de 200 lugares. Então, eu falei, opa, eu consigo talvez ajudar a resolver essa ineficiência. Se eu puder oferecer essas pernas vazias, que a gente chama de empty legs, né, para as pessoas que querem usar o jato, mas não estão dispostas a pagar o preço de um fretamento, porque geralmente é 50% menos, eu estou aí dando acesso para as pessoas. E aí a gente começou a ver que a gente poderia começar a quebrar um gap, que é fazer a ponte entre a aviação comercial e a aviação executiva. Você pensa no seguinte, o aspiracional de quem viaja de business class e de first class, né? Enfim, eu comecei viajando lá atrás, né? Então até hoje de vez em quando viajo lá atrás. Então, mas quando você viaja, sua aspiracional é pegar business e a first. Só que você só tem um tratamento, eu falo às vezes para meus clientes, você só tem um tratamento VIP quando a porta do avião fecha. Porque até a porta do avião fechar, você é o primeiro a entrar, mas você está esperando o cara que está viajando de graça entrar lá atrás. Não muda nada. Não muda nada, você entrar na fila do mesmo jeito. Jato é diferente, jato você não tem que chegar 2 horas antes, você chega meia hora antes. Você é papum. É papum. Chegou, passa um raio-x, resolve. Quando o tempo é importante para você, e tempo é um dos ativos mais preciosos que a gente tem, né, Alexandre? Então eu comecei a perceber de que, eu posso entregar valor aqui, fazer essa ponte entre o aspiracional do cara de first class ou business class, que é pegar um jato, só que fretar é tão caro, e se ele começasse a pegar a perna vazia? Ou o assento vazio, né? Será que eu consigo comprar um assento de jato, que é algo que hoje é muito comum aqui? O Brasil, por exemplo, hoje já autorizou, depois da pandemia, que a ANAC autoriza que desde 2021 as empresas de táxi aéreo possam vender assentos de jatos. Ou seja, estão fazendo com que as pessoas que estão preocupadas com o tempo consigam chegar meia hora antes, rápido, pegar uma ponte aérea e sair. Não ter que chegar 3 horas antes. Então imagina isso. É muito tempo. Então o insight da BTD foi esse. E aí, de novo, o empreendedor, né? Coragem para botar tudo isso. Fiz um protótipo, me meti para Portugal. Lá tem um maior evento de tecnologia do mundo chamado Web Summit. Ah, é verdade. E é muito interessante, né? Eu dou sempre palestra no Web Summit, né? Estou indo para o Catar em algumas semanas para falar sobre isso. Então, assim, eu era uma alpha startup, estava ali do lado, cheio de uma opção de gente, né? Sim. Com um protótipo, né? E tinha que ter um pitch de 3 minutos, né? E aí meu primeiro investidor se aproximou, eu tive 3 minutos para falar com ele, deu liga, ele fez o de-risk, e aí a partir daí outros vieram, e eu consegui, isso foi 2021, em setembro de 2022 levantei $1,5 milhão. Então assim, já estava para levantar 1 milhão na época da pandemia. Sim, e aí já... O negócio foi por água abaixo, pivotei, reinventei a história e acabei levantando $1,5 milhão e a BTD se transformou no que ela é hoje. Olha só, é possível eu sair de São Paulo para Miami ou Orlando, economizar 4 horas e vai envolver a tua chegada no aeroporto normal, num avião totalmente privado por $5 mil? Tá curioso? Não sai daí, próximo bloco. Estamos de volta com o Business na América e você ficou curioso sobre a possibilidade de estar num jato particular, saindo de São Paulo para Miami e Orlando pelo valor de $5 mil? É possível isso? Isso é real? Isso é papo do vigário? Como é que funciona isso? Existe essa possibilidade? Já imaginou você viajando num jato particular? Qual é a possibilidade e a viabilidade disso? Manuel Suete, fala para mim. É possível. É possível e a gente já tem casos de pessoas que estão fazendo. Acho que talvez essa seja a grande oportunidade de você criar
valor, né? Sobretudo para pessoas que, de novo, valorizam o tempo, né? Acho Sim. que, como eu expliquei no bloco anterior, né? O principal dor de quem viaja, muitas das vezes, está no aeroporto, né? Na verdade, quando você compra uma viagem, né, você está comprando uma promessa, né? O momento de verdade começa no aeroporto, né? Começa na hora que você chega lá e às vezes está atrasado. Geralmente você tem que chegar 2 horas antes, até você sair são 2 horas depois. Esse entorno todo é custoso, né? É custoso, cansativo. E uma das grandes vantagens do jato é você conseguir viajar realmente, você salvar tempo de aeroporto, né? Entre outras coisas, você customiza toda a tua experiência. Por que é possível, Alexandre? Porque, como eu expliquei, né, o fretamento de um jato, por exemplo, de São Paulo para Orlando, num Gulfstream com 14 lugares, é mais ou menos $120 mil, né? Você tem um avião, nesse preço já está incluído o reposicionamento, que seria o empty leg. Então, às vezes, você pode pegar um jato de uma distância e ele vai ter que reposicionar para o outro lado e você oferece aquele reposicionamento pela metade do preço. O empty seat, que é o assento vazio, é você pegar aquele avião que já está indo vazio e você, ao invés de ter a cabine toda para você, você compartilha o assento. Ah, entendi. E é por isso que você pega um valor, por exemplo, de $60 mil, né? Divide e você vai pagar $4, $5 mil e tal. É muito comum, a gente aqui nos Estados Unidos faz muito, né? Você tem ideia que nos Estados Unidos as pessoas compram assentos de jatos em WhatsApp. E a gente, por exemplo, na nossa plataforma a gente consegue fazer isso, tem outros competidores que fazem algo parecido. E você consegue pagar por um assento, $5 mil, você faz daqui de Miami para Aspen, né? Ou $3.500 de Miami para Nova York, né? Na Europa também já começou, no Brasil já tem, né? Já existem iniciativas nessa área. A gente também atua no Brasil, porque a BTD é uma empresa americana. A gente atua no Brasil, a gente gera empregos no Brasil, gera empregos nos Estados Unidos e gera emprego também em Portugal. Eu tenho empresa em Portugal. A gente está expandindo agora para México e para Espanha. E a ideia é continuar crescendo, né, nos países onde a gente tem pessoas, alta concentração de renda, né, assim, alta concentração de pessoas de alta renda, né, que estão dispostas a pagar para viajar, para fazer cruzeiro de luxo, né, e a gente, na verdade, dando para elas essa oportunidade, né. E a questão do empty seat tem muito a ver com isso. É você comprar o assento, ter a primeira experiência. Imagina, você vai, ao invés de gastar 4 horas de aeroporto, você gasta meia hora, às vezes. Meia hora você consegue entrar e fazer. Aqui nos Estados Unidos você chega 20 minutos antes do voo, igual a trem, né? Chega, sobe, o avião te deixa lá. E o cenário que a gente está indo agora com tecnologia é um cenário no qual o meu celular caiu aqui, olha. Você, por exemplo, por um WhatsApp, né? Você conseguir, vamos supor, você, Alexandre, viajou daqui para o Brasil. Tá? Pela nossa plataforma conseguiu ali um desconto, porque a gente tem um desconto em cima do preço publicado. Então viajou num voo de uma companhia aérea, teve um desconto. Faltando 4 dias antes de você voltar, você recebe uma notificação dizendo o seguinte: Alexandre, pintou aqui um empty leg, que está voltando para Orlando, e eu já sei, porque eu já sei do teu... E você consegue salvar 4 horas de aeroporto e chega a tempo para a apresentação da tua filha na escola, porque a gente tem essas informações. E, by the way, nesse jato, já está indo mais 3 pessoas que são membros da BTD, que estão dispostas a rachar o voo. Você está disposto a fazer? E aí você, por aqui, você fala, ok, estou disposto a fazer. E aí o que a máquina faz? Né? Ela cancela aquele voo, aquele crédito que você tem de volta com a companhia aérea, ela redireciona Ele ajusta tudo. Ajusta tudo, né? A gente está indo... É isso que a gente está esperando de uso de AI, de inteligência artificial, para fazer tudo isso, para facilitar a vida, né, da questão da plataforma, né? E aí reprograma o teu chofer, manda uma mensagem de voz para tua esposa, olha, estou chegando mais tarde, te ligo, né? Te ligo depois para poder avisar. Então a gente está indo para esse caminho. De combinação de tecnologia com conteúdo. Ok. Agora sim, Manuel, uma ação tua, a tua empresa, com o teu time, entrou para a história do avião mais rastreado, né? Trazendo nada mais, nada menos que Neymar Júnior. Você pode falar para mim como é que foi isso? Então, a gente, acho que uma das... das conquistas que a gente, né, tem criado, eu acho que talvez uma das coisas positivas é você criar credibilidade, porque você, quando começa a operar no mercado de alto luxo, né, de clientes de alta renda, etc., né, a vara vai sempre para o alto, né? Existe um nível de exigência muito grande, as pessoas pagam e querem... A régua sobe. A régua sobe. E aí, através né, do network que a gente também consegue fazer, e na verdade, né,
o mercado de travel, né? Todo mundo fala de viagens, né? Então você quando começa a ascender nesse nível de clientes, de celebridades, né? Um fala para o outro, fica muito fácil. E eu recebi uma ligação, né, com o mandato de conseguir repatriar uma pessoa, né, em 48 horas. Né? Em 48 horas? De Riad para São Paulo. Né? E aí você precisa, nesse momento, entender quais são as variáveis que você tem para poder fazer com que aquilo seja real. Né? E uma coisa que eu aprendi, e eu acho que todo empreendedor, né, se você promete, você tem que cumprir. Então, se você não vai cumprir, não promete. Não promete, entendeu? Porque o sucesso ou fracasso do teu negócio às vezes está muito nisso também, né? De você não entregar, você ser walk the talk, né? Que a gente fala nos Estados Unidos, né? Deixa eu fazer assim, ó, é muito relevante isso, ele vai continuar. Agora, o que o Manuel falou é extremamente necessário para nós imigrantes aqui. Você tem que ter congruência com a tua palavra. A palavra não pode fazer curva. Então, se você falou, assume a responsabilidade de entregar. Chega de nós darmos aí 171, a lei de Gerson, tudo que está acontecendo aí, vamos mudar, vamos ser de uma geração mais congruente. Falou, cumpra. Se não deu para cumprir, procure resolver, assuma a sua responsabilidade. Porque o que ele fez aqui foi assumir em menos de 48 horas um translado de uma pessoa, possivelmente a pessoa mais famosa aí do Brasil, e continua contando como é que foi isso aí. Então, e aí na verdade você tem uma logística muito complexa para fazer tudo isso acontecer, mas na hora que você diz eu vou fazer, você tem que saber o caminho das pedras para chegar lá. E é um negócio que muita coisa pode dar errado, porque você não controla muitos fatores. Né? Era um voo que tinha que ser feito num avião de longa distância. É longo, né? É muito longo, né? Então um avião que a gente chama de long range, né? Então são aviões, então poucas empresas têm esses aviões, e tinha que ser uma empresa que tivesse uma credibilidade muito grande, né? Para um voo tão longo, né? E aí, na verdade, eu não tive muito o que fazer. Eu peguei o telefone, e aí, de novo, né? Essa indústria faz com que a gente tenha muito network, né? E nós temos um marketplace de viagem, que de um lado eu tenho demanda, do outro lado eu tenho o supply. Então eu tenho uma rede, né, de supply, né, no mundo inteiro, companhias aéreas, operadores de jato, operadores de tiate, de turismo, e isso, na verdade, faz com que você consiga entregar valor. E eu me lembro que eu contactei a Qatar Executive, que é a única companhia do mundo que tem o avião mais moderno do mundo para fretamento, que é o Gulfstream G700. Ah, o G700. É o avião mais moderno do mundo, é um avião que custa, se você quiser comprar, custa 75 milhões de dólares, mas só te entrega em 2027. Então, assim, o Brasil já tem alguns deles, né? Mas, assim, esse avião, para fretamento, só tem 6 no mundo, e é só a Qatar que tem. E a Qatar é uma empresa que eu sou um dos principais parceiros deles, né? E aí, se eles não pudessem fazer, ninguém faria mais. Qualquer outra opção que eu teria, eu poderia botar em jogo exatamente isso. E tinha que chegar lá, porque tinha toda uma festa para ele. Até então eu não sabia quem era, Neymar, né? Não sabia quem era o passageiro, depois que a gente soube. Então, a gente, na verdade, olha, tem que ser nesse avião. E a parada foi uma parada, inclusive, na África. Nada disso soltou, né? Mas no momento que, obviamente, que ele fez uma publicação no Instagram dizendo, partiu o Brasil, né? Aí os mais de 200 milhões de seguidores dele viram, e esse jato, né, quer dizer, tem pessoas, passou a ser o jato mais monitorado numa plataforma, né, de rastreamento de jatos, né, que é o Flight Radar, do mundo, quer dizer, virou histórico, mais de 35 mil pessoas, porque isso nunca tinha acontecido, alguém ficar rastreando um jato, porque tinha ali uma celebridade e tal, então criou, né, e isso foi a grande coisa que aconteceu. Ele chegou lá no aeroporto Catarina, que é um aeroporto dos melhores aeroportos hoje, né, de aviação privada, né, lá do Brasil, é o único aeroporto privado internacional do Brasil, o aeroporto do Catarina, né, e lá tinha uma logística de helicópteros, então, enfim, foi uma logística complicada, tinha que chegar no horário, e eu me lembro que a gente veio conversando com as pessoas que estavam a bordo, Wi-Fi, o tempo todo a gente conversando, eles no voo. Nossa, né? Que legal, hein? Eles voaram a Mach, né, 85, né, quer dizer, é a medida da velocidade, quer dizer, por isso que no noticiário brasileiro falaram que era um avião que voa a velocidade da luz. Mach 85 significa que é 80% da velocidade da luz. Só que esse avião, abaixo da velocidade da luz, que é 80%, sim. É por isso que, né, e ele tem uma pressurização, né, ele voa a 55 mil pés, né, que tem uma pressurização de 5 mil pés. É como se fosse a cidade de São Paulo. Então as pessoas, apesar de ser um voo longo, eles chegaram menos fatigados se tivesse num voo normal, entendeu? Então tinha uma série de características de que esse avião era algo muito especial para uma pessoa
muito especial. Então é essa história, você promete algo que você pode cumprir, mas surpreende a pessoa, né? Então, a gente ficou muito feliz de estar por trás, né, desse desafio. Não foi o primeiro, já tive desafios piores, né? Mas foi um desafio que, se nossa empresa, né, porque na verdade nós somos um time, né, a gente não conseguisse entregar, com certeza aquela festa não teria acontecido, né? Porque você tinha muito... Então foi muito importante ver, né, aquilo acontecer. E obviamente as pessoas, né, todas, porque na hora que ele falou partiu o Brasil, todo mundo começou a monitorar, né? E foi algo muito bacana. E olha que coisa interessante, né? Esse avião chegou lá com o Neymar e ficou lá 4 dias e a gente depois vendeu ele de lá para os Estados Unidos. Então, algumas pessoas, um brasileiro voou no avião que o Neymar veio para o Brasil pagando um valor muito menor. Por quê? Porque uma coisa é sair de Riad para o Brasil, né? Só que ele teve que reposicionar. E aí uma pessoa voou nesse outro... Né? Então você, na verdade, está gerando acesso para as pessoas na hora que você faz isso. Aí fez uma baita conexão, que é justamente o que você faz, né? Tudo que você falou até aqui agora, você trouxe uma evidência de como é que funciona na prática os termos técnicos, os termos da aviação. Tá? O jato estava lá pronto e você divulga, está aqui, quem e tal, e aí a pessoa aproveitou uma grande oportunidade de sair de São Paulo para cá, para os Estados Unidos. E o que a gente viu, talvez, de novo, olhando para o mercado de celebridade, o mercado de pessoas de alto... Né? Quer dizer, a viagem, né? A única forma de encurtar a distância que a gente tem hoje é você, né? E as pessoas viajam a trabalho, lazer ou para visitar os amigos, né? E a viagem, quando a viagem é um problema, você não curte o destino. Então, o que nós fazemos é o seguinte, cara, como é que eu faço com que a viagem seja prazerosa para que você curta o destino, né? Então, a gente percebeu que na BTD a gente consegue integrar os verticais de viagem, porque você pode voar de voo comercial, mas se tiver um jato voltando e salvar a hora para você, por que não? E se eu conseguir pegar um helicóptero? A gente, ao final desse ano, Alexandre, talvez no início do ano que vem, a gente vai começar a ter os eVTOLs, né, que são esses drones para pessoas, né? O Brasil é um dos grandes promissores por isso, porque ele ajuda muito a mobilidade urbana. Aqui nos Estados Unidos a gente vai ter, né, grandes empresas estão fazendo, a gente já é uma plataforma preparada para isso, então a gente já vai poder, a pessoa vai poder pegar um assento ali. Ou seja, está mudando muito. E se a gente olhar para trás, os grandes disruptores que a gente conhece em tecnologia vieram da área de hospitality. O Uber veio daí, o Airbnb veio de uma crise de 2007, foi quando ele... Né? Então você tem muita disrupção acontecendo numa área onde existe ainda muito pouca automação e muita fragmentação. Foi por isso que a gente viu nisso uma oportunidade e graças a Deus estamos indo bem. A gente até o final do ano devemos chegar a 6 países e não é fácil. Começou lá com essa história de olhar para o lixo e ter que tirar e tal, mas acho que com coragem o empreendedor, acho que quando vem para cá ele consegue... com determinação e com pessoas, né? Acho que essa humildade que eu falei que o empreendedor tem, eu procuro tê-la todos os dias, né? Eu só sei que nada sei, tem pessoas que sabem mais do que eu e eu tenho que ter essas pessoas. Você não faz nada sozinho, né? Você precisa todo de um ecossistema. E eu acho que no final do dia, saber respeitar as pessoas, a diversidade é a coisa mais importante para você prosperar. Você não consegue prosperar sozinho, né? Sim. Então, esse tem sido aí um pouco essa minha jornada empreendedora. A gente, inclusive, teve junto num evento chamado Jornada Empreendedora. Lembra disso? Aqui em Orlando, né? Foram 2 eventos aqui, eu participei dos 2 eventos. Eu me lembro. E foi maravilhoso. Eu vi a tua palestra naquele momento lá e tal. Foi muito bacana. Foi muito bacana, né? Eu agradeço muito mesmo, porque é um momento... a gente tem que aproveitar essas oportunidades, mas tem que estar com a mente aberta, que nem você esteve o tempo inteiro. E você falou muito de coragem, determinação, a tua resiliência. Porque você foi chocado com a pandemia, teve que se reinventar, e esse reinventar te trouxe onde você está hoje. Agora, quais são os próximos passos? A BTD tem ideia de abrir alguma outra frente? Ela vai fomentar isso? Quais são os próximos passos da BTD? Legal. Bem, a BTD está no momento de... A gente está no Tech Travel, né? Então, nós somos uma startup. Né? Se eu fosse apenas uma agência de viagem, ninguém investiria na gente. Então, a gente teve que montar um conceito. Fala um pouquinho sobre a startup. Eu acho que isso isso é uma das coisas principais que eu aprendi, né? Quer dizer, muita gente quer falar de startup. Startup é qualquer empresa nova que envolve tecnologia. Acho que esse é o conceito mais simples, né? E você, para tirar uma ideia do PowerPoint, né, e botá-la na prática, você tem que demonstrar algumas coisas, né? Uma dessas coisas, as coisas mais importantes, né, que chama tração, é venda, é cliente recorrente, é você ter esses pontos de credibilidade. A gente tem um modelo de negócios que a gente vende para a pessoa final, que fica membro da gente, baixa o aplicativo, inclusive tem
uma oferta aqui para os teus telespectadores, que a gente pode colocar. A gente tem um modelo B2B, que a gente vende para empresas, que é onde a gente começou, então a gente consegue ainda ajudar na automação das empresas, e um modelo chamado B2B2C, de que a gente pega o conteúdo que a gente tem e oferece para parceiros, como por exemplo family offices, né, bancos privados, que acabam usando o nosso conteúdo para poder oferecer para os clientes deles, né? Muitos bancos privados estão fazendo isso com a gente hoje. Então, qual é o aspiracional? A visão é de que a gente seja posicionado como uma empresa de concierge global, né? E é por isso que eu tenho que ganhar o mundo, né? Nós já estamos em 3 países, a gente vai agora para mais 2 países, devo entrar num país lá no Middle East, ou seja, a gente vai continuar crescendo, porque a tecnologia te permite isso, né? E fazendo as ondas da startup, né? Então você tem a primeira ideia, você vê, quando eu fui para Lisboa, né, como uma alpha startup ali, eu tinha um protótipo, eu tinha 0 de dinheiro. E aquela ideia, aquele protótipo veio, alguém acreditou, botou o dinheiro e aquilo acaba acontecendo. Então eu saí do meu primeiro round, que foi o Seed 1, estou indo para um Seed 2, agora tem um round aberto para alguns investidores. Nós vamos depois um Series A, olhando um valuation maior. Ou seja, eu aprendi, essas coisas eu não falava, Alexandre, eu aprendi. Tive que aprender. Então, essa questão de capacidade tem a ver com isso. Então, a visão é a gente chegar. Com certeza, eu quero levar a empresa para um IPO. Pode ser que eu não chegue até lá, porque alguém, no meio do caminho, faça alguma transação corporativa. Mas a gente tem que estar aberto para o que é. Hoje em dia, eu quero continuar servindo bem os clientes da gente, continuar a ganhar espaço e dar essa oportunidade para fazer com que pessoas possam salvar tempo e aproveitar o destino, né? E que o caminho seja um caminho tranquilo, qualquer que seja o modal de viagem que ela esteja fazendo. Então essa é a visão que a gente tem, e só que não adianta ter uma visão sem você saber o passo crítico para chegar lá, né? Então eu sempre aprendi de que você tem que, em inglês a gente fala de build a shared vision and the critical paths to get there. Então quais são os caminhos críticos para chegar lá? Porque senão você fica na visão e na vontade. Tem muito empreendedor que fica só na vontade. Fala para eles agora. Fala para eles. Não dá para ficar só. Você tem que ter uma visão, né? A visão onde você quer chegar. Quando eu tive que pivotar e a pandemia atendeu a gente mudou a estratégia, né? É como se você estivesse andando de bicicleta, né? E de repente a ponte caiu e você vai atravessar. Como é que você faz? Deixa a bicicleta, pega uma canoa, atravessa e lá caminha. Isso é mudar a estratégia, mas sem perder a visão, né? Então, mas não adianta ter a visão. Você tem que ter uma visão que seja compartilhada, ou seja, que outras pessoas entendam a tua visão, e na medida que elas entendem a visão, você engaja as pessoas. Às vezes vejo muito empreendedor vindo para cá dizendo que não, que eu estou muito motivado, né? Eu vou motivar a equipe para vir para os Estados Unidos. Não, você não motiva ninguém, o ser humano se motiva sozinho. Você pode engajar as pessoas, né? E ao engajar as pessoas, elas conseguem entender a tua visão. Só que você também tem que entender qual é o passo crítico para chegar lá. E não necessariamente o passo é o mesmo, porque você está cheio de curva e tem que se adaptar ao longo do caminho e estar aberto a escutar as pessoas. Então, essa tem sido um pouco... a vida de empreendedor é uma vida de roller coaster, né? Altos e baixos, né? Não tem os meus dias de manhã que eu acordo segunda-feira de manhã e falo, caramba, o que eu fiz, etc. Aí você tem aquele momento baixo, aí você tem que buscar o teu momento para você voltar e depois... Naquele mesmo dia, alguma coisa te surpreende, um cliente te liga, te pede um negócio grande, ele fica feliz, etc. Aí você, uau, estou no caminho certo. Então, assim, tem que estar preparado para essas nuances, né? Sim. Essa é a vida do empreendedor. Essa é a vida do empreendedor, né? E muita resiliência. Eu acho que talvez... aliás, não, eu até diria não muita resiliência. Resiliência faz parte quando você encontra um caminho difícil. Eu acho que o meu principal característica, Alexandre, é ser positivo, sabe? Diante de uma crise que parou a indústria inteira, enxergar, falei, cara, tem oportunidade, mesmo no teu pior momento, você vai ter uma oportunidade. Então, tendo uma atitude positiva diante do pior problema, eu acho que é uma das coisas que você faz. E aí volta na história do growth mindset, né? Isso aí. É mindset para crescer, né? Manuel Suetti, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Com a tua contribuição, trazendo a tua história, trazendo como está a tua empresa hoje, e trazendo para nós aqui características para que nós possamos ser empreendedores com business de sucesso aqui nos Estados Unidos da América. E Alexandre, sim? Eu esqueci de falar uma coisa para você, né? Diga. Vamos oferecer para os teus telespectadores um benefício. O benefício que você... Pode falar como é que vai ser? Pode? Então, se você quiser, se você viaja a trabalho ou lazer e quiser experimentar a nossa plataforma, você que não só ouvinte, mas é telespectador do programa Business na América, você vai ter um promo code que vai entrar aqui embaixo, exclusivo, BNA, que é Business na América, BNA, BTD. Vai ter 1 ano gratuito
de acesso na BTD, porque a gente tem desconto em voos comerciais, né, descontos em hotéis, mas também acesso a jatos privados. E você vai ter um ano, né, gratuito de membership, custa $4,99 por ano, por pessoa. Então, um benefício bacana que eu queria oferecer para os seus telespectadores, para que as pessoas possam depois dar feedback, né? Conhecer. E se você gostar, fala para os amigos, se você não gostar, fala para os teus inimigos e tá tudo bem. E tá ótimo. Manuel, obrigado mesmo. Muito obrigado porque foi muito claro aqui o que ele utilizou para ter sucesso. Esse sucesso como empreendedor. Coragem, determinação, resiliência e pensar positivo. Acreditar que é possível viver na abundância, é possível deixar as crenças limitantes de lado, é possível vencer a escassez para que você tenha realmente, aqui como um business na América, tenha sucesso. Então, ser empreendedor é isso. E você que nos acompanhou até aqui, viu como foi essa viagem do Neymar, quem estava nos bastidores daquele jato tão importante aí que ficou famoso. E agora você tem a possibilidade de você também viver esse luxo que está à tua disposição. Então, te vejo no próximo episódio do nosso programa Business na América.